Vamos mergulhar em uma história de traição, de poder e de um confronto que demorou mais de 20 anos para acontecer. Uma história que leva a gente direto para o coração do Egito, para um clímax que simplesmente muda tudo. Essa é a grande questão, né? É o que pulsa no centro da narrativa de hoje. A gente vai ver como uma das figuras mais poderosas do mundo antigo lida com essa pergunta, quando fica assim, cara a cara com o passado. Então, vamos começar com a primeira parte, a grande revelação. E aqui, olha, a tensão no ar é daquelas que dá pra cortar com uma faca, porque o momento da verdade finalmente chegou. Pensa só na cena. De um lado tá José, o segundo homem mais poderoso do Egito, praticamente o governante de uma superpotência. Do outro, os irmãos dele, desesperados pela fome, carregados de culpa e sem ter a menor ideia de com quem eles estão falando. Depois de tantos anos segurando essa barra, guardando esse segredo, chega uma hora que não dá mais. José não consegue mais se conter. A barreira emocional dele está prestes a ruir e ele precisa ficar sozinho com eles para o que está por vir. E aí, no meio de um choro compulsivo, ele solta a bomba. São as palavras que ninguém, em hipótese alguma, esperava ouvir. O choque é imediato. O homem que eles achavam que estava morto, ou no mínimo esquecido, está bem ali na frente deles. O silêncio que ficou naquela sala deve ter sido ensurdecedor. A ficha começa a cair e junto com ela vem um pavor gigantesco. O irmão que eles venderam por 20 moedas de prata agora tem o poder de vida ou morte sobre eles. A vingança parece o caminho mais lógico, né? E isso nos leva à segunda parte. Propósito acima da dor. Porque o que José faz a seguir simplesmente desafia toda e qualquer expectativa. A resposta dele não é de vingança. É uma perspectiva que redefine a história inteira. Olha só o ponto crucial aqui. José acalma os irmãos e, na mesma hora, ele muda completamente a narrativa. Ele diz basicamente que eles não foram os vilões da história, mas sim instrumentos num plano muito maior. A maldade que eles fizeram foi usada para um bem que ninguém poderia imaginar. É o primeiro passo que mostra como o perdão pode começar a consertar tudo. É nesse ponto que a história deixa de ser só um drama de família e vira uma lição, sabe? José consegue enxergar a mão de Deus em toda a sua jornada. O sofrimento dele não foi um acidente, mas um passo necessário para salvar a própria família. Uma ideia poderosa de que, às vezes, as dificuldades fazem parte de um propósito maior, que a gente não consegue ver na hora. E a partir daqui, a gente entra na terceira parte. Reunião e bênção real. Com a verdade na mesa e essa nova perspectiva estabelecida, o clima na sala muda da água para o vinho. O que acontece em seguida é uma cena de reconciliação profunda. José abraça, beija cada um dos irmãos, chorando com eles. Aquela barreira de dor construída por 20 anos finalmente desaba. Isso prova que o perdão, quando é de verdade, tem um poder imenso de restaurar o que parecia perdido para sempre. E o perdão dele não fica só nas palavras, né? É super prático. José, na mesma hora, já bola um plano para salvar todo mundo da fome. Ele oferece segurança, comida, um futuro, provando que a reconciliação dele é para valer. E essa reconciliação familiar vira notícia de palácio. E o faraó não só aprova, como ele celebra a história toda. Ele oferece carros, mantimentos e a melhor terra do Egito para a família do seu conselheiro de maior confiança. É como um selo de aprovação real para tudo aquilo. Antes deles irem embora, José dá um último conselho. É um momento de puro realismo de irmão. Ele conhece bem as peças que tem em casa e sabe que as velhas brigas podiam voltar. É um toque super humano e até meio cômico no meio de tanto drama. Agora, na nossa quarta parte, a história muda o foco. A gente vai ver o impacto de tudo isso no patriarca da família, Jacó, que viveu décadas de luto pelo filho. Imagina, depois de tantos anos, ouvir que seu filho preferido está vivo? Jacó simplesmente não consegue processar. A dor era muito antiga. Mas aí, a prova física, aqueles carros luxuosos do Egito, quebra a descrença dele. A esperança que estava morta e enterrada, de repente volta com tudo. E essa declaração é de um homem que vê seu maior desejo, algo que ele julgava impossível, se tornando realidade. A viagem para o Egito agora não é mais sobre fugir da fome, é sobre reencontrar um pedaço da própria alma que ele achou que tinha perdido para sempre. Então, o que a gente tira de tudo isso? Essa história antiga nos deixa lições que valem até hoje. Primeiro, que a dificuldade pode ter um propósito que a gente não enxerga na hora.
Segundo, que o perdão é uma força poderosa, capaz de consertar o que parece quebrado. E terceiro, que aquilo que parece o fim da linha pode ser, na verdade, um novo começo. Mas a história não acaba aqui. A jornada de Jacó está só começando, e no meio do caminho ele recebe uma mensagem divina que vai moldar o futuro de todo o seu povo. E isso já prepara a gente para o próximo capítulo dessa saga incrível.